6 de agosto de 1990 em Tóquio. Imagina a cena. 56 mil pessoas aglomeradas num estádio fechado. Com uma grama que, na verdade, parecia mais um carpete de plástico. Exato, bem isso. E essa multidão está prestes a assistir uma das defesas mais, sólidas da Europa sofrer um colapso estrutural completo em apenas 90 minutos. Nossa, um colapso total. Hoje, a nossa exploração vai dissecar um 7-0 que, olha, parece quase sobrenatural. Estamos falando do dia em que o Flamengo simplesmente triturou a Real Sociedade lá no Tokyo Dome. E o que torna esse evento fascinante não é só aquele placar elástico, sabe? Mas a ilusão ótica que ele criou. Como assim? É que esse jogo é um estudo de caso perfeito sobre como o esporte pode produzir uma tempestade de brilhantismo absoluto num dia e que, paradoxalmente, acaba mascarando a realidade de uma equipe para o resto do ano. Cara, isso é muito verdade. E para reconstruir essa história, a gente mergulhou em umas fontes que funcionam meio que como cápsulas do tempo, né? Material riquíssimo. A gente tem aqui um artigo minuciosamente detalhado lá do portal Eu Sou Flamengo. Excelente, por sinal. Muito bom mesmo. Ele documenta toda a cronologia, o impacto desse jogo, e a gente também tem a reprodução de uma capa icônica do Jornal dos Esportes daquela exata segunda-feira. Ah, essa capa é histórica. Pois é. Então o objetivo hoje é entender a anatomia tática dessa goleada, a pressão esmagadora que é a estreia de um novo camisa 10. E que camisa 10, né? Nossa, pesadíssima. E também desvendar por que, no mundo dos esportes, uma noite de perfeição raramente serve como um roteiro garantido para os meses seguintes de um campeonato implacável. Com certeza. Então, vamos desempacotar isso começando pelo cenário. Porque a gente precisa entender o tamanho dessa vitrine. O Flamengo desembarcando no Japão ali em 90 não era um time qualquer fazendo turismo, né? Havia um peso histórico enorme ali, certo? Nossa, sem dúvida. Havia toda uma mística já estabelecida, sabe? O Flamengo já tinha uma relação quase reverencial com o público japonês desde a conquista daquele Mundial Interclubes de 81, contra o Liverpool. Verdade, 81 foi o marco. Exato. E além disso, a equipe tinha vencido a Copa Kirin de 88. E acho que vale contextualizar para quem está acompanhando o que era a Copa Kirin, ou esses torneios asiáticos da época. Por favor, porque a galera pode achar que era só um amistoso de pré-temporada qualquer. Né, mas não era. Não eram meros amistosos de fim de semana, eram competições de altíssimo prestígio, que atraíam a elite mundial, tipo premiações gigantescas e os estádios sempre lotados. Lutados mesmo, de gente que pagava caro. Pagava caro e exigia um nível de entretenimento compatível com a lenda que o clube brasileiro tinha construído ali no país. E o adversário, bom, eles definitivamente não estavam lá a passeio. A nossa fonte do portal deixa muito claro o peso da Real Sociedade naquele momento. Um time fartíssimo. Eles tinham acabado de terminar o Campeonato Espanhol, a La Liga, na 5ª colocação. E olha que a La Liga já era pauleira. Exato. Numa liga que era sempre dominada por Real Madrid e Barcelona, ser o 5º colocado significava ter uma solidez defensiva absurda. E eles já estavam com a vaga garantida na Copa da UEFA, que é a precursora ali da Liga Europa de hoje. Ou seja, a gente está falando de um time europeu, de elite, estruturado, super rígido e com ritmo competitivo. E aí, de repente, eles levam 7. É loucura. E o que agrava a complexidade desse cenário é o próprio ambiente, porque o jogo aconteceu no Tokyo Dome, que originalmente é um estádio de beisebol, adaptado com grama sintética. E a gente precisa falar sobre a física da grama sintética de 1990, né? Sim, porque não tem nada a ver com o que a gente vê hoje. Não estamos falando desses gramados modernos, híbridos, macios que tem na Liga dos Campeões. Não, era basicamente um tapete de plástico esticado em cima de uma base duríssima, tipo um piso de concreto mesmo. Precisamente. E aí a biomecânica do jogo muda completamente, sabe? Fica mais rápido. Muito mais. O coeficiente de atrito é menor, então a bola não rola, ela desliza. Tipo hóquei. Quase como um disco de hóquei mesmo em certas situações. E o kick da bola é mais alto, super imprevisível.
Sem falar no impacto nas articulações, que é severo para os jogadores. Imagina isso. Então, para um time brasileiro daquela época que estava acostumado com gramados naturais, que, convenhamos, muitas vezes eram irregulares, pesados, até esburacados. A maioria era um pasto, vamos falar a verdade. Pois é, então pisar nesse plástico rápido exigiu um recálculo cognitivo e motor imediato da equipe. Cara, isso me faz pensar numa metáfora. É tipo pegar os músicos clássicos, né? Imagina a primeira cadeira de uma orquestra sinfônica. Músicos que estão lá acostumados com aquela acústica perfeita de madeira e pedra de um teatro secular. Aí você pega esse pessoal e manda eles tocarem seus violinos num ambiente de gravidade zero. Adorei essa comparação, é bem isso. O instrumento é o mesmo, mas a física do som mudou completamente, né? Exato. E o que torna essa aposta de jogar em gravidade zero ainda mais insana era quem estava estreando. Porque aí a gente entra na fonte do Jornal dos Esportes. A capa famosa. Essa capa é sensacional. Custava ali 20 cruzeiros na época e gritava em letras garrafais. Japonês vê Bobô com camisa 10 do Mengão. Camisa 10 do Flamengo pós-Zico, vale lembrar. É um peso que não é qualquer um que carrega. E a gente precisa lembrar como o Bobô foi parar ali, né? Ele era o maestro daquele Bahia campeão brasileiro de 88 e a troca dele com o São Paulo foi tipo astronômica. Uma novela. O São Paulo mandou o Nelsinho e o Bobô, e o Flamengo cedeu o atacante Alcindo e um jovem lateral chamado Leonardo. Sim, aquele Leonardo. Ele mesmo. Então foi uma troca pesadíssima. Aí eu te pergunto, como um time lida com a pressão de uma estreia tão badalada, com uma linha de frente inédita que era Renato Gaúcho, Bobô e Zinho, num ambiente completamente alienígena? O que é fascinante aqui é justamente a capacidade de adaptação. Essa transação alterou as placas tectônicas de 2 dos maiores clubes do país, né? Com certeza. E a decisão do técnico, o Jair Pereira, de usar um jogo dessa magnitude, num piso alienígena, como você falou, para testar uma linha de frente totalmente inédita, isso revela muito sobre a época. Revela o que exatamente? Revela como esses torneios internacionais funcionavam. Eles faziam parte da Sharp Cup, né? E não era só marketing ou vitrine. Era um laboratório de altíssima tensão para o Campeonato Brasileiro. Teste de fogo. Muito. Porque lançar um camisa 10 sob toda essa expectativa num gramado que acelera demais o jogo poderia ter resultado num desastre absoluto, sabe? Faltar sintonia, errar passe. Exato, um festival de passes errados e falta de ritmo. Mas aqui é que fica muito interessante. A narrativa documentada lá no artigo do Eu Sou Flamengo nos mostra o exato oposto. O que aconteceu ali, cara, desafia toda a lógica de adaptação. Totalmente. Porque a impressão que dá, ao ler os relatos, é que o jogo virou um videogame onde alguém acidentalmente mudou a dificuldade do adversário por modo iniciante. É uma boa imagem. Os espanhóis tentaram parar uma enchente usando uma raquete de tênis, sabe? O sistema defensivo da Real Sociedade era estruturado para rebater aquele ataque convencional europeu, muita imposição física e tal. Só que o Flamengo foi tão fluido que escapou pelas cordas da raquete e simplesmente inundou o adversário. Como é que um time europeu forte entra em colapso total em tão pouco tempo? Se conectarmos isso com a imagem maior, a gente vê que foi uma tempestade perfeita atingindo a Real Sociedade. Tempestade perfeita, gostei. Porque essa fluidez tática que você mencionou é o ponto central. A defesa da Real Sociedade jogava baseada naquele rigor do posicionamento, né? Linhas retas, compactação... Linhas retas e a famosa e muito rígida linha de impedimento. O que o Flamengo fez foi subverter a dificuldade do campo sintético e transformou isso na arma principal deles. Ao invés de sofrer, eles usaram a favor. Exato. Como a bola corria absurdamente rápido, o time percebeu na hora que, não podia prender o jogo. A solução era o toque de primeira, a movimentação constante, troca de posições o tempo todo. Tira a bola do pé rápido. Isso, o ambiente, que deveria ser um obstáculo gigante, virou um acelerador para o talento técnico daquela linha de frente rubro-negra. E a química foi instantânea. E a prova matemática, digamos assim, desse colapso, tá na linha do tempo dos gols do jogo. Os gols são uma aula. A gente não precisa ficar listando todos os 7 tentos
de forma mecânica aqui. Não, senão fica chato. Mas tem dois momentos específicos no primeiro tempo que expõem perfeitamente a anatomia da genialidade brasileira em cima dessa rigidez europeia. Vamos lá. Logo aos 19 minutos de jogo, a porteira se abre e adivinha pelos pés de quem? Do estreante. O Bobô. O Bobô, com a 10 pesadíssima nas costas. Ele inicia a jogada ali na direita, aí o Renato Gaúcho aciona o turbo, cruza e o centroavante gaúcho só empurra para dentro. Ou seja, o laboratório do Jair Pereira já deu resultado em menos de 20 minutos. 20 minutos, já estavam entrosados. Mas tem o segundo gol, que acontece aos 40 minutos. Esse, pra mim, é a obra-prima que quebra de vez o código-fonte da defesa espanhola. Descreve esse gol porque é pintura. O Renato rouba a bola, ele avança em velocidade e, no meio da transição, ele dá um passe de calcanhar pro Zinho. Passe de calcanhar. Ele recebe de volta do Zinho e marca da entrada da área. E a gente precisa analisar a mecânica de um passe de calcanhar contra uma defesa europeia estruturada. Sim, por favor, porque não é só enfeite, né? Tem uma função tática brutal aí. Exatamente, não é só firula. A linha de impedimento europeia treina, assim, exaustivamente para ler a linguagem corporal de quem tá com a bola, sabe? O zagueiro olha pro quadril, olha pro pé de apoio do atacante, tudo para prever o passe para frente. E nesse exato milissegundo, ele dá o passe para frente e deixa o recebedor impedido. E não tem como prever, né? Não tem. Ele acontece numa fração de segundo, na direção oposta ao movimento do corpo do jogador, esconde completamente a intenção. O zagueiro nem vê da onde saiu a bola. Pois é. Quando o zagueiro espanhol processou visualmente que a bola tinha ido para trás e não para frente, cara, o Zinho já estava com a posse dela, o Renato já tinha infiltrado no espaço vazio nas costas da zaga. E a linha defensiva já tinha desmoronado. Totalmente. Foi um curto-circuito cognitivo na defesa da Real Sociedad. Curto-circuito. É a palavra perfeita. E o segundo tempo foi só a consequência desse curto-circuito. Virou um colapso psicológico completo dos espanhóis. Um trator passando por cima. Com 1 minuto do segundo tempo, o gaúcho já marca de novo. Aos 12, o Renato faz mais um. Aos 19 minutos, o auge daquela manchete do jornal. O Bobô dribla o goleiro europeu com a frieza de um veterano do clube e faz o 5º gol. E lindo gol, por sinal. E não para aí. O gaúcho ainda completa o hat-trick dele e o Bugica, que tinha saído do banco no segundo tempo, recebe um lançamento milimétrico do Maestro Júnior, diante do meio de campo, e sela o 7-0. Aquele lançamento do Júnior é brincadeira. É um absurdo. A imagem do Júnior, com toda a experiência dele, lendo a velocidade daquele campo sintético que a gente falou, que era um plástico rápido, e botando a bola no pé do atacante com a precisão de um laser, é a assinatura final do massacre. É um atropelamento completo sobre uma equipe que, eu repito, ia disputar competições europeias meses depois. Não era um time de várzea. Longe disso. E o impacto moral desse 7-0 foi gigantesco, né? O estádio inteiro, todos os 56 mil japoneses presentes, aplaudiram de pé. E esse tipo de performance gera uma sensação de invencibilidade que afeta tanto quem assiste quanto quem executa lá dentro de campo. E essa sensação de invencibilidade gerou umas aspas que se tornaram lendárias, né? Mas que, olhando agora, envelheceram de um jeito muito, muito peculiar. É aí que a história vira. Exato. As nossas fontes resgatam muito bem essa euforia no vestiário logo depois do jogo. O Bobô, embalado por aquela estreia dos sonhos, ele deu a seguinte declaração. Pode ler. Jogando ao lado do Maestro Júnior, em pouco tempo serei ídolo da torcida do Flamengo. Ousado. E o Jair Pereira, o técnico, ele foi além. Ele usou uma metáfora que acabou entrando para a história do clube. Ele afirmou, este time é uma bomba de 1000 negatons que vai explodir no Campeonato Brasileiro. A famosa bomba de 1000 megatons. Essa mesmo. Isso ilustra bem a armadilha do excesso de confiança gerada por uma amostra curta, sabe? A bomba de 1000 megatons é a extrapolação de um momento isolado de muito brilhantismo. Aquela ilusão ótica que você falou no começo. Exatamente.
É a crença de que aquele estado de fluxo, aquela perfeição alcançada lá no Japão, poderia de alguma forma ser colocada numa garrafa e servida todo domingo nos estádios do Brasil. Só que a realidade, como o artigo detalha, bateu a porta de uma forma bem diferente. O Flamengo até continuou a excursão, né? Eles foram para os Estados Unidos. Foram. Parecia que a máquina estava azeitada. Parecia mesmo. Parecia que a bomba ia explodir tudo. Mas aí, e sempre tem um mas, começou o Campeonato Brasileiro de 90. Aí a coisa muda de figura. E o time terminou num modesto 11º lugar. A passagem do Bobô pelo Flamengo, que prometia tanto lá em Tóquio, acabou sendo avaliada como super discreta. Bem abaixo do esperado, né? E ele repetiu um padrão de certa instabilidade que já vinha desde o São Paulo e depois ainda se repetiu no Fluminense. E tem um detalhe irônico aí, né? No Fluminense, ele acabou sendo vice-campeão carioca de 91, perdendo o título exatamente para o Flamengo. As voltas que o futebol dá. É impressionante. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Fica uma dúvida martelando a nossa mente ao ler esse material. Por que essa química tática tão perfeita, essa bomba, se desintegra num campeonato nacional? Isso levanta uma questão importante sobre a psicologia e a fisiologia do esporte coletivo. O que aconteceu no Tokyo Dome foi a manifestação máxima do estado de flow, sabe? O fluxo. E como funciona isso na prática? O flow acontece quando tem um equilíbrio perfeito entre o desafio e a habilidade da equipe. E principalmente quando o medo de falhar não paralisa o jogador. Ah, o peso da responsabilidade, né? Isso. Num torneio amistoso de tiro curto, mesmo que seja de alto prestígio no Japão, o peso das consequências é bem menor. Se aquele passe de calcanhar do Renato lá dá errado no Japão, a torcida japonesa suspira, acha bonito a tentativa, mas o clube não entra em crise na segunda-feira. O jogador está livre daquela tensão muscular que o medo provoca, né? O cérebro opera mais solto. Perfeito. É a ausência do medo que permite a improvisação artística no campo. Agora pega esse mesmo grupo e transporta para o Campeonato Brasileiro de 1990. Outro universo. Outro esporte, quase. O formato era brutal. Viagens desgastantes pelo país inteiro, de avião e ônibus, gramados super esburacados que não permitiam aquele toque rápido do sintético. O jogo fica mais mastigado. Fica. Sem falar nas retrancas ferozes que os times mantavam e, claro, aquela pressão asfixiante da mídia e da torcida por resultados todo santo dia. A paciência é zero no Brasil. Zero. Então, quando o jogador entra em campo sabendo que uma derrota no domingo, pode significar a demissão do técnico ou o carro riscado na segunda-feira, A química corporal muda na hora. muda, o cortisol sobe lá no teto, o jogador automaticamente opta pelo passe seguro, aquele passe de lado. Em vez do passe de calcanhar que quebra as linhas, Exato. Porque a criatividade é sempre a primeira vítima do medo. O desgaste longo de um campeonato de pontos corridos, com muito confronto físico, não sustenta o showzinho toda rodada. isso me lembra muito uma banda de música, sabe? Como assim? É a velha diferença entre você lançar um single perfeito, a banda entra no conforto do estúdio, grava aquele single maravilhoso com tudo no lugar, mas aí eles lançam um álbum completo e é mediano. É uma excelente analogia. Porque tentar reproduzir a mesma performance sobre uma tempestade, num festival ao vivo, com o equipamento falhando no meio da turnê, é outra história, né? É muito mais difícil manter o nível. E ainda assim, a narrativa dessa temporada de 90 não se encerra num fracasso total para o Flamengo. As fontes fazem questão de destacar isso. O DNA vencedor daquele time, aquela capacidade latente de ser letal, acabou encontrando o ambiente certo na mesma temporada. Sim, e qual foi esse ambiente? A Copa do Brasil. Eles conquistaram a Copa do Brasil em 90, batendo Goiás na final. O que faz total sentido quando a gente analisa o formato da Copa do Brasil, né? Porque é tiro curto também. Exatamente, é um torneio de mata-mata, eliminação direta. Esse tipo de competição favorece demais as equipes que conseguem atingir picos altíssimos de performance em um curto espaço de tempo. Mesmo que elas sejam irregulares no espaço longo, né? Num Brasileirão da vida. Exato, a tal da bomba de 1000 megatons do Jair Pereira não teve estabilidade para varrer um campeonato longo ao longo dos meses, mas ela tinha carga explosiva
explosiva mais do que suficiente para detonar os adversários naqueles jogos decisivos de mata-mata. Faz todo sentido. Revisitando tudo que a gente desmembrou daquelas fontes hoje, fica muito evidente que o valor daquela noite de 6 de agosto transcende os números frios no placar. Ah, transcende muito. Futebol moderno, hoje em dia, ele é muito obcecado por métricas de consistência, né? Passes certos, controle de posse de bola e títulos acumulados ano após ano. Uma coisa mais científica, fria. É, quase robótica às vezes. Mas a lenda desses 7-0 sobre a Real Sociedade mostra que o fascínio de quem torce não vive só dessa previsibilidade. O futebol precisa do caos. Muito. A imagem do Bobô desfilando no Japão, a precisão matemática daquele passe do Júnior, a audácia absurda de um passe de calcanhar do Renato Gaúcho num piso que ele nunca tinha visto na vida. Tudo isso desafia a gravidade da lógica esportiva, sabe? E isso deixa uma reflexão profunda para a gente pensar sobre a própria natureza da nossa memória. De que forma? Quando a gente olha para a história, para as grandes eras do esporte, o que realmente crava o nome de um time na nossa memória coletiva, sabe? Essa é a grande questão. Seria só consistência, aquela capacidade de ser uma máquina burocrática, terminando no topo da tabela, moendo adversários por 1-0, meio a 0, todo final de semana até levantar a taça. Dá resultado, mas não necessariamente enche os olhos. Pois é. Ou será que a grandeza verdadeira mora justamente nesses clarões inexplicáveis? Nessas noites mágicas. Nessas falhas na matrix do sistema, sabe? Onde um time decide jogar um futebol de outro planeta, lá do outro lado do mundo, provando que, por pelo menos 90 minutos, a perfeição absoluta e inquestionável existiu de verdade. É uma beleza que se recusa a ser esquecida, mesmo não durando o ano todo. Fica o convite para quem está ouvindo ponderar sobre o que a gente prefere valorizar nas nossas próprias histórias de glória. Olha, maravilhoso. E talvez seja justamente a imprevisibilidade de quando o próximo raio vai cair nesse campo que nos mantém tão presos assistindo esporte, né? Com certeza. A consistência forja os campeões, claro. Mas são esses colapsos mágicos e totalmente improváveis lá no Tokyo Dome que forjam os mitos. É um pensamento super instigante para levarmos dessa nossa exploração de hoje. Bom, a gente encerra a análise por aqui. Queria agradecer muito a companhia de quem ficou com a gente até agora e até a próxima!